Jogador titular do time do Vasco pode estar de saída para clube da Europa, mais precisamente da Espanha. Outra notícia é a situação lamentável, né, da tentativa de sequestro, né, ou da ameaça, melhor dizendo, de sequestro do presidente Pedrinho. Vamos comentar essas duas notícias aqui no programa, mas antes deixa eu só pedir para que você não esqueça de deixar o seu like. Seu like é muito importante para o nosso trabalho, e pedir para que você se inscreva no nosso canal. Estamos quase chegando a 18 mil. Dá essa força aí, dessa moral, se inscreve aí no canal e também aproveita e ativa o sininho de notificações, aquela opção todas, para sempre que tiver vídeos aqui, o YouTube te avisar, tá falado? Vamos a essas duas histórias aí. Olá, vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou André Luiz e está entrando no ar o nosso programa Almoço do Gigante, que é o programa que fala de Vasco sempre na hora do almoço, lá para 1h da tarde, 1h30, né? Depende se a gente almoça mais tarde, né? E aí entra no almoço, tem as notícias da manhã do Vasco, notícias que estão saindo de Vasco, né? A gente vai trazer sempre aqui no Almoço do Gigante, né? Olha, hoje a gente vai ter duas notícias aí. A história do jogador do titular do Vasco que está sendo talvez vendido, tem uma proposta já na mesa. E a história do Pedrinho. Vou começar pelo Pedrinho, porque saiu ontem à noite no GE, mas não estava muito confirmado ainda. Não trouxe a notícia no Café do Gigante, preferi fazer um trabalho sobre a base, já estava pronto, né? A gente resolveu fazer esse estudo sobre como a base do Vasco está sendo dilapidada, etc e tal. Mas eu quero falar da história do sequestro do Pedrinho. Eu não sei o que está motivando as pessoas quererem sequestrar o presidente do Vasco, né? Eu não sei se querem sequestrar o presidente do Vasco ou querem sequestrar o Pedrinho. Tem que saber o que está acontecendo, a gente não tem esse tipo de informação. A princípio, parece que é uma questão de Vasco. Se for uma questão de Vasco, é lamentável. Isso não é coisa de torcedor, isso não é coisa de associado do Vasco, isso é coisa de bandido. Então ninguém vai apoiar uma situação dessa. Isso não pode estar acontecendo, isso não é esse o caminho, isso não vai resolver absolutamente nada. Vai sequestrar o Pedrinho para pedir qual tipo de resgate? Para que ele renuncie? Deixa de ser bobo. Para que ele e o Felipe saiam do Vasco? E você acha que o Pedrinho e o Felipe saindo do Vasco resolve o problema do Vasco? Quem vai dirigir o Vasco se o Pedrinho e o Felipe sair? Vai ter nova eleição? Então deixa de ser bobo. Isso não vai acontecer. O Pedrinho saindo do Vasco, se o Pedrinho renunciar agora por causa dessa pressão, do sequestro e tal, ele vai lá e renuncia. Eu não quero mais, minha família está pressionando, eu quero sair do Vasco, eu vou pedir renúncia do Vasco. O Pedrinho renuncia e quem assume é o vice-presidente do Vasco, que é o Paulo Salomão. Não vai mudar nada, cara. A gestão continua a mesma, os mesmos caras. A diferença é que esses outros caras que vão entrar não são midiáticos, então você não tem muito o que cobrar desses caras. Porque esses caras não têm nenhuma necessidade de estar bem com a sua imagem na mídia, porque eles não têm imagem na mídia nenhuma. Então eles vão... Se o Pedrinho, que tem uma imagem a zelar na mídia, já dá poucas informações, já não dá muita atenção ao cliente, né, que é o torcedor vascaíno, e isso é uma verdade da gestão do Pedrinho, o cara que vai assumir vai ser pior ainda, cara. Esse cara não tem nem a questão midiática. Ele nem com a questão midiática ele se preocupa. Então a situação é grave e a gente tem que ficar de olho nisso. E isso não é coisa de torcedor, isso não é coisa de vascaíno, não é coisa de sócio do Vasco, isso é coisa de marginal, isso é coisa de bandido. E tem que ser averiguado, e se for verdade essa história, porque até agora é uma denúncia anônima, e a DAS é a delegacia de sequestro aqui no Rio de Janeiro, fica ali no Leblon, ela está investigando, e se chegar nos caras, tem que botar todo mundo atrás da grade, todo mundo no chilindró. Isso aí não pode estar acontecendo, isso é um absurdo, né? Isso não pode acontecer. Agora, a gente não sabe até que ponto tudo isso é verdade, pode ser que seja uma história construída para que o Pedrinho renuncie e saia como vítima da situação. Vamos ver os próximos passos, as próximas horas que vai decidir. Não acredito que o Pedrinho estaria criando essa história, criando essa narrativa para poder se renunciar. Acho essa hipótese muito pequena, né? Eu acho que não faz parte do Pedrinho. Eu tenho muitas críticas à gestão do Pedrinho, mas o Pedrinho é um cara que é vascaíno, ele gosta do Vasco, ele é Vasco, ele está errando sim, está errando muito, mas poxa, não tem nada a ver com a família do cara, com o sequestro da pessoa física do cara. Isso é coisa de bandido, o canal aqui não vai apoiar nada, nenhuma violência a gente apoia. Pode xingar o cara, tudo bem, aí é um manifesto da torcida, né? Mas você partir para agressão física, você colocar, expor o endereço do cara onde o cara mora, para a galera ir lá bater no cara, isso tudo é um absurdo, isso tudo não é coisa de torcedor,
não é coisa de associado do Vasco, isso é coisa de marginal e tem que ser punido conforme a lei. O canal aqui, a gente não apoia esse tipo de manifestação. Tá falado? A gente critica a gestão do Pedrinho, mas dentro de uma questão democrática, de um olhar de vascaíno para vascaíno, mas nunca ofendendo a pessoa física, o CPF, e muito menos ameaçando ou colocando em risco a pessoa. Isso passa dos limites, extrapolou todos os limites. Isso é um absurdo, tem que ser averiguado com muito carinho. A DAS tem que olhar isso a fundo e prender esses marginais, porque isso não é Vasco. O Vasco não é assim que funciona as coisas no Vasco. Tá falado? Bem, de quem o Vasco está praticamente tentando vender agora aí, que recebeu uma proposta, né? É o lateral esquerdo Lucas Piton. Já que o Fernando Diniz não tira ele do time, a diretoria está se livrando do cara. Na verdade, o Vasco recebeu uma proposta do Girona, da Espanha, pelo lateral Lucas Piton. Ele é um jogador que tem passaporte europeu e interessa ao Girona, que está perdendo seu lateral esquerdo para o Napoli, né? Está contratando o lateral esquerdo do Girona, e eles veem o Piton por ter o passaporte europeu com bons olhos, e é um lateral que pode jogar bem ali no time espanhol. Então, tem uma indicação, eles já fizeram uma sondagem ao Vasco, o valor, como é que pode fazer um negócio, etc e tal. E as conversas, as tratativas estão caminhando, e pode ser que o Piton saia nessa janela e ir para o time da Europa. E aí o Vasco não vai contratar ninguém, vai ter o Leandrinho e o Vitor Luiz como lateral esquerdo. Se o Diniz vai querer efetivar o Vitor Luiz, que é o jogador veterano, como titular, a gente não sabe, mas que o Vitor Luiz não vai resistir a 2 partidas, não vai. E aí a gente vai ter o Leandrinho, que eu também não tenho essa firmeza toda no Leandrinho, só acho que ele é um jogador mais agudo do que o Piton e muito mais jogador do que o Vitor Luiz, que para mim já é jogador em atividade. Tá falado? O Vasco vai ter que contratar alguém, mas o Vasco não está podendo contratar. Então é essa confusão. Vai se desfazer do Piton, vai ficar mais enfraquecido ali na lateral esquerda, com certeza. O Piton não é tão bom assim na parte defensiva, eu concordo, mas se você montar um esquema defensivo para o Piton, as coisas podem funcionar melhor. As melhores fases do Piton foi quando ele tinha um zagueiro com o pé esquerdo. Quando o Léo Pelé estava jogando, quando o Lucas Filho está jogando, quando o Luiz Gustavo está jogando, porque esse zagueiro ele vai dar uma cobertura ao Piton pelo lado esquerdo. Agora, quando você começa a botar zagueiro com o pé direito, como foi o caso de Maicon, e depois, agora já nesse ano, já vamos falando desse ano, né? Maurício Lemos, Hugo Moura improvisado, Thiago Mendes improvisado. Você tem problemas com o lado esquerdo, porque o Piton, quando ele volta, ele marca mal. E com uma cobertura torta, o cara bate para a esquerda, o cara usa o pé direito, o cara tem que se girar todo para poder marcar e não sabe marcar. E aí vai ter problemas com os pontinhos adversários por causa disso. Falta a marcação. A cobertura na defesa, ela não é bem feita quando você tem um zagueiro com o pé direito ali pela esquerda. E o Piton, como não é um bom lateral, na parte defensiva, ele sofre muito com isso e acaba caindo nas costas dele. Para você jogar com um zagueiro com o pé invertido, você tem que ter um lateral muito bom defensivamente. E o Vasco não tem. Então você tem que ter um zagueiro com o pé esquerdo. Acorda, Diniz. Esse é um dos problemas do Vasco. E o Vitor Luiz ele é bom defensivo, mas ele é péssimo ofensivo. Já o Leandrinho, eu não vejo ele com muitas características defensivas, mas acho ele um grande potencial ofensivo. Então, vamos ver no que vai dar aí, o que o Fernandes vai acontecer, se o Piton realmente vai sair. Né? Voltando à história do sequestro, a gente repudia firmemente essa história do sequestro e espero que tudo acabe bem. Né? Amanhã tem jogo em São Januário e vamos ter muito cuidado, é um jogo muito perigoso esse de amanhã em São Januário. A arquibancada já está com ingressos esgotados, não tem mais ingressos para arquibancada, agora só tem sociais e o setor VIP, aquele que fica ali todo escuro ali na curva ali da ferradura. Vamos ver o que vai acontecer e vamos orar e rezar para que nada aconteça de violento com ninguém, nem com as pessoas que vão ao jogo, nem com o Pedrinho, nem com ninguém da diretoria, porque não é isso que vai resolver o problema do Vasco. Tá falado? Galera, fica com Deus, um grande abraço, até o vídeo de logo mais no Resumo Gigante. Fui, tchau.